Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Eu sou a Carol Ambrosio e eu tô aqui para falar principalmente sobre livros, mas eu gosto de entrar em tangentes sobre séries, filmes. Que demais! Eu fiquei dias e mais dias tentando pensar em que livro utilizar para dar início ao meu canal, porque eu queria criar já tem muito tempo. Aí veio o meu aniversário em agosto e eu recebi presente de uma anja chamada Aline. O livro em questão, Verity, da Colleen Hoover. Essa foi a minha primeira vez lendo Colleen Hoover, então eu provavelmente sou uma das últimas nessa face da Terra a ler alguma coisa dela. E assim, eu não sabia muito da Colleen, mas o pouco que eu sabia, eu não curtia muito. E o que eu não sabia se eu queria saber. E falando do que eu sabia, era assim, que ela é extremamente famosa, popular, já vendeu mais do que a Bíblia em algum ano, que ela escreve principalmente romances, ela gosta de colocar temas polêmicos nos seus livros, mas ela não sabe lidar com esses temas muito bem. É isso que eu sabia, tá? E assim, eu nunca tinha muita vontade de ler ela, mas eu sempre pensava, se fosse para começar por um, que fosse Verity, porque é o suposto suspense dela. E eu digo suposto com muitas aspas, porque Not this. um insulto a um gênero que eu amo tanto. Então, assim, vamos começar pelo começo da história. Eu gostaria de falar um pouquinho da frase inicial barra acontecimento inicial. Ele é bombástico? Ele é bombástico. Só que assim, eu não gosto muito desse formato porque esse acontecimento inicial, essa frase inicial, não se conecta ao resto da história. Ela não serve como uma porta de entrada para a história do livro. Me pegou, mas ao mesmo tempo me incomodou porque nunca mais foi mencionado, sabe? Eu gosto de dar exemplo de um livro que funciona, a frase inicial, que é o da Finlay Donovan. É uma tradução livre porque eu li ele em inglês, tá? É um fato amplamente conhecido que a maioria das mães está pronta para desviver alguém às 8h30 da manhã, em qualquer dia. E assim, eu acho super bombástica, mas ao mesmo tempo super se conecta com a história do livro, sabe? Mas enfim, vamos focar na história. Eu vou inserindo algumas passagens do livro enquanto eu vou contando a história e explicando o que que eu acho, o que que eu não acho dessas situações. Então, abracem o desenrolar. A nossa protagonista, Lauren, acaba tomando um banho dos resquícios deste acidente e aí ela recebe a ajuda de um cara misterioso, porém muito gato, que ela já se apaixona perdidamente. E aí a gente já tem que ler um negócio desses. Em vez de dar um pouco de privacidade para mim e para meu sutiã nada atraente, o estranho tranca a porta para que ninguém entre e me veja sem camisa. É um excesso de cavalheirismo que me deixa um pouco desconfortável. Girl, bye. Bye. Get out. Primeiro que é esse papo do sutiã, segundo que é você se trancar com o cara e achar um cavalheirismo. Ah, ai, preguiça. E continuam, né, os raciocínios, os pensamentos da Lowen, a nossa principal, para com o gato misterioso. Ele é lindo, mas algo me diz que não gostaria de ser. Quase como se sua beleza fosse um empecilho. Oh. Foco, foco. E aí tudo isso ocorre antes de uma reunião muito importante da Lowen, onde ela vai receber uma proposta de 500 mil para terminar a série de livros de uma autora que sofreu um acidente e não vai poder continuar. A Verity. Só que assim, a surpresa não para por aí, porque descobrimos que o cara gato é nada mais nada menos do que o marido desta autora que também está na reunião. E ele se chama Jeremy. Agora são só Jeremy e eu. De novo. Se contarmos o elevador, esta é a terceira vez que estamos a sós num cômodo desde que nos conhecemos pela manhã. Mas esta é a primeira vez em que sinto um nervo... Mas esta é a primeira vez que sinto um nervosismo no ar. É aí que eu já me peguei perguntando quantos anos tem essa mulher. Pode deixar que eu respondo. Ela tem 32. Nessa história, ela já tem 32 anos e ela consegue agir como uma adolescente de 12. Eu acho que já deu pra ver que eu não gosto da Lois. Ah, galera, antes de passar pro próximo acontecimento, eu quero falar um pouquinho do Corey, que é o editor da Loen, mas também o ex-Peguete. E que ele aparece no início, mas depois não influencia em mais nada, não importa, assim como um monte de gente nessa história. É tipo
Foda-se. E aí tem um papo meio estranho de quando ela tá falando do porquê que eles terminaram e não se pegam mais. Eu não era uma heroína. Eu não era simples. Eu era, na verdade, bem complicada. Um quebra-cabeça emocional desafiador que ele não estava disposto a desvendar. Nossa, não sou como as outras garotas. Ai, eu não sou especial. Ai, Bela Swan, socorro. Voltando à história. Ela é chamada para ir até a mansão da Verity e do Jeremy para coletar as anotações para ela conseguir fazer o trabalho dela, né, de escrever os próximos livros. E assim, no caminho, ela fica tentando pensar em várias coisas para fazer, para raciocinar, para ela não pensar no Jeremy. E aí, no que ela se contenta a fazer? A ler o primeiro livro da série que ela vai terminar. A Verity é para ser uma autora muito conhecida, muito popular. A nossa Lowen conhece ela. E ela nunca leu um livro dela, e ela fecha um contrato de $500.000 para terminar uma série de livros que ela nunca nem leu. Imagina se eu, do nada, decidisse terminar a série A Cotar da Sarah J. Maas. Eu não gosto desse tipo de história, eu não consumo, nunca li nenhum desses livros. Aonde que, em sã consciência, eu ia assinar um contrato milionário para terminar esses livros? Não ia. Eu ia insultar os fãs. Eu ia insultar todo mundo, eu ia me insultar. Aí o primeiro dia dela na mansão já é cheio de acontecimentos. Logo quando ela chega na casa, ela se depara com o filhinho do Jeremy da Verity, o Crew. Mano, os nomes que a Colleen Hoover coloca nos personagens. Ela cruza, né, com o filhinho deles e já chama ele de babaquinha. Ela não trocou nem duas frases com essa criança e já tá chamando ele de babaca. Que tipo de mulher adulta é essa? Eu me pergunto. Ainda no primeiro dia, ela é levada para o quarto em que ela vai ficar durante esse tempo, e é o antigo quarto do casal. E o que que é a primeira coisa que ela repara? Nas mordidas na cabeceira da cama. Meus olhos se voltam para a cabeceira, especificamente para as marcas de dente no topo da cabeceira. Imediatamente desvio o olhar antes que Jeremy perceba. Ele vai ver a minha cara de que estou imaginando qual dos dois deve ter de morder a cabeceira para não gritar durante o sexo. Será que já tive transas tão intensas assim? Quem que foca nisso? Mas as aventuras da nossa querida Lowen não param por aí no primeiro dia, porque ela encontra o manuscrito secreto da Verity, a nossa autora. E ela decide que, ao invés de procurar pelo resto das anotações, Ela vai ler ele, porque assim ela entende quem é a autora. E tá tudo bem. a história do manuscrito começa quando a Verity conhece o Jeremy. E assim, mano, que vida triste, né? Pra você começar a sua biografia no dia que você conhece um macho escroto aleatório. Ai, olha, nós logo de cara somos presenteadas com este pensamento iluminado da Verity. Era um vestido bom para a o tipo de vestido que não atrapalha em nada quando um homem quer abrir as suas pernas. Mulheres costumam cometer um erro ao escolher roupas para eventos deste tipo. Não pensam com a cabeça dos homens. Querem que seus peitos estejam bonitos, suas curvas estejam destacadas. Ai, que pensamento machista, gente. Não façam isso. Não se vistam através das lentes de um homem, por favor. Se vistem da maneira como vocês querem, como vocês se sentem bem, como vocês se sentem umas gostosas. Tá? E aí também temos a apresentação do Jeremy, em que ele já chega pedindo para nossa querida autora parar de beber. Estou te observando desde que cheguei. Tomou 3 drinks em 45 minutos. Se continuar neste ritmo, não vou me sentir confortável em te convidar para ir embora comigo. Preferia que tomasse essa decisão sóbria. Ai, nossa, Como ele é legal, como ele é desconstruído, como ele é considerativo? Como ele é. Considera. Como ele tem consideração? Aí, beleza, tem esse primeiro capítulo e aí a gente já volta pra Lowen. E aí, grande parte do tempo da Lowen nesta mansão, Nada acontece feijoada. além dela ficar desejando o Jeremy, não sei bem o que isso diz sobre mim. Ler isso é errado em diversos níveis, mas não é tão errado quanto realmente ter algo com ele fisicamente. Não posso tê-lo na vida real, mas posso descobrir como Jeremy é na cama para turbinar as fantasias que certamente terei com ele como protagonista. Ai, isso é errado em tantos níveis. Ele fica olhando para minha carteira de motorista por um tempo. Quando passo os dedos pela minha foto, sinto um arrepio.
Ele nem me tocou, tocou só na minha carteira de motorista e já fiquei com tesão. Eu sou patética. Sim, Lowen, você é patética. Você tem 32 anos. Segura essa periquita! Fuxicando nas coisas pessoais da nossa incapacitada autora, já passei da fase de remexer a gaveta de calcinhas normais de Verity. Agora estou vasculhando as de seda e as de renda. Tenho total consciência de que não deveria ler isso. Não é para isso que vim aqui. Mas agradeço que você pense que mereço uma vida melhor. Mas tente se colocar no lugar de Verity. Ele não tem nem ideia de quanto já me coloquei no lugar dela nas últimas 2 semanas. Ah, e com certeza ela não se colocou no lugar dela como uma boa samaritana, como uma pessoa que tem consideração e empatia. Assim como uma doida que quer roubar a vida da outra. E lendo o manuscrito dela. Ah, e ela nunca mais fez o trabalho que ela foi paga $500.000 para fazer, tá? Mas tem um momento em que ela escreve o argumento do livro, né? Do primeiro livro que ela tem que fazer. É muito bom, né? Finalmente tá trabalhando. Não, porque logo em seguida ela solta essa belíssima pérola. Estou empacada hoje, exausta de tanto trabalho nas últimas 2 semanas. Tadinha. Tadinha, que barra. Bicha, que trabalho! Você não fez nada. Eu fui coringando ao longo que eu fui lendo esse livro, porque não é possível, gente, não é possível. De volta ao manuscrito, a gente continua a acompanhar o início do relacionamento entre a Verity e o Jeremy. A gente vê que eles têm uma vida sexual muito ativa, com descrições e mais descrições e mais descrições dessas relações. Eu vou falar melhor depois do quão ruim eu acho que foi essa escrita. Mas eu tinha que ler coisas como: Eu estava caída por ele, viciada nele. eu odeio gente que fica escrevendo assim, palavra, ponto, palavra, ponto, palavra, ponto, palavra, ponto. Faça isso no máximo uma vez com 2 palavras, 3 palavras, acabou. Para mim passa uma vibe de uma escrita muito preguiçosa e meio imatura. Mas enfim. Então vamos lá, a gente já foi apresentado ao filhinho deles, que é o mais novo. Aí depois a gente entende que eles também tinham gêmeas, mas que essas 2 gêmeas, infelizmente, desfaleceram. Morreu. Desculpa. A gente aprende também que quando a Verity engravida pela primeira vez, ela começa a não ficar feliz com o fato de que ela vai virar mãe. Ela começa a entender que não era isso que ela queria. E pra mim isso é um papo muito sério. Eu gosto muito de falar sobre isso, eu me importo muito com esses temas, eu tenho opiniões muito fortes. E eu quero ver uma representação honesta, embasada, empática sobre pessoas assim. Só que aí a gente recebe, no entanto, o quê? A Verity sendo gordofóbica. Tenho um grande entendimento do meu corpo, o que coloco nele, as maneiras corretas de nutri-lo e de mantê-lo em forma. Depois de passar a vida assistindo a minha mãe engordar por pura preguiça, eu malho diariamente, às vezes até 2 vezes por dia. Eu fico lembrando do Ismael recomendando o livro da Alexandra, Pare de Se Odiar. E a gente não tem só alguém sendo gordofóbica, como também temos a Lowen chamando a Verity de perturbada, porque ela não consegue se sentir feliz sendo mãe. Eu odeio a Lowen. Eu mencionei que eles tinham 2 filhas, e aí a gente começa a entender um pouquinho mais dessa história trágica da Verity e do Jeremy. A primeira filha desviveu por conta da alergia dela a amendoim, que aí ela foi numa festinha de criança e, infelizmente, não conseguiu ser salva. E aí a gente tem essa linda, belíssima passagem em que a Verity descobre que a filha dela desfaleceu, né? O telefone tocou. Eu estava limpando o frango. Jeremy atendeu. Eu estava limpando o frango. Começou a levantar a voz, ainda limpando o maldito frango. E aí tem um parágrafo inteiro antes dela falando de que ela estava limpando o frango, e aí depois ela fala mais que ela estava limpando o frango. Gente, que chato! Eu não consegui nem ficar triste pela criança porque eu tive que lidar com essa escrita ruim. Aí a segunda filha desfaleceu num acidente num lago, né, num barquinho, em que a Verity tentou salvar o filho pequenininho antes e aí não conseguiu salvar a segunda filha a tempo. E assim, vamos combinar que esse pequenininho, eu acho que ele tem 5 anos de idade, ele já passou por muita coisa. Ele deve estar traumatizado, doidinho das ideias. Aí quando o Jeremy é questionado o que ele fez pra ajudar o filhinho, a gente tem que ler isso. Ele fez terapia durante alguns meses,
mas fiquei com medo de que aquilo fosse só mais um lembrete semanal das tragédias. Então tirei. Se ele precisar quando estiver um pouquinho mais velho, levo de novo. Eu quero que ele fique bem. Você quer que ele fique bem? Mas tira ele da terapia. The cheek, the nerve, the gall, the audacity, and the gumption. Que tipo de pai é esse? É pra gente gostar desse pai e achar ele maravilhoso? Não tira o filho da terapia depois de ele passar por tanta coisa. É muito melhor ele fazer do que não fazer. De volta com a Loen no decorrer da leitura, ela começa a desejar cada vez mais a vida da Verity. E ela começa a questionar o real nível de incapacitação da Verity, porque algumas coisas estranhas acontecem. E aí ela fica, Será que ela não consegue se mexer? Ou ela está mentindo? Não só isso, mas ela também começa a endemonizar cada vez mais a Verity por não conseguir criar essa conexão com as filhas, por não conseguir desenvolver esse instinto materno. E aí ela vai soltando frases capacitistas e cuzões cada vez mais sobre a Verity. Eis alguns exemplos. É muito decepcionante aceitar que essa é a sua vida agora. Tomar conta de um ovo sem gema. Acho que isso é rude. Não era minha intenção ser rude. É que, não sei, creio que teria sido melhor para todos se ela não tivesse sobrevivido ao acidente. E ela fica sentindo pena do Jeremy, porque como que ele vai viver a vida inteira assim, cuidando dela e não vivendo? E eu entendo mesmo. Mas ele vai passar o resto da vida assim? Vai desistir de viver para cuidar de uma mulher que é só a casca da pessoa com que ela se casou? Ela teima em descrever a Verity como um ovo vazio, como um ovo sem gema, como um ovo sem só a casca. Ela percebe alguma coisa? Sinto muito por Crew, por Jeremy e por Verity. Não sei se eu ia querer viver nessas condições. E saber que Jeremy está preso a essa vida. É tudo muito deprimente. Ah, burro. Assim, gente, um lembrete que eu vou falar mais depois. Mas isso tudo aconteceu em menos de 2 meses. A história se passou em 3 semanas. Não faz muito tempo. Rapaz, tá certo isso? Ah, tem um momento que ela tá tão brava com o que ela tá lendo no manuscrito que ela confronta a Verity. Porque ela não acha que ela é um vegetal. Você é uma vagabunda! Resmungo. Você não merece nem esse corpo onde está presa. Sussurro, olhando nos olhos dela. Espero que você morra sufocada no seu próprio vômito do mesmo jeito que tentou matar a filha. E aí, assim, depois de tudo isso, a Loen finalmente fica com o Jeremy. E rolam múltiplas cenas de Seixo. Múltiplas. E é tudo muito micoso, mano, muito micoso. Eu acho muito ruim essas descrições de cenas íntimas da Colleen, mas isso é papo pra depois. Quando ela volta pro manuscrito, né, como eu tava falando, a gente vê a Verity entrar numa espiral de loucura ainda maior. E a gente descobre que, na real, ela foi a responsável pelo desfalecimento da segunda filha, a do barco. E não só isso, mas como ela também causou o seu próprio acidente, porque o Jeremy começou a suspeitar dela. Eu tô passada, chocada. E assim, como o livro foi escrito, seria uma revelação chocante se não fosse meio que óbvio para onde estava sendo direcionada a história, porque a Colleen, ela pode soltar várias opções do que pode estar acontecendo ou não, mas ela não desenvolve nenhuma delas, entendeu? Então, é isso. Terminamos o manuscrito e aí a gente volta para falar dos desfechos da história. A Loen, quando ela termina, ela decide mostrar esse manuscrito para o Jeremy. E aí eles vão confrontar a Verity. E é neste momento que a gente descobre que ela estava fingindo realmente ser um brócolis. Ela estava bem plena e bem sã. Só que a gente não tem tempo para entender por que ela fez isso, porque o Jeremy desvive ela. E a Loen se assusta? Ela corre? Ela chama a polícia? Não. Ela dá ideias de como fazer isso, para que pareça um acidente. Jeremy, cobre sua boca e olhe para mim. Em seus olhos há uma súplica, mas não é uma súplica para que eu vá buscar ajuda. É uma súplica para que eu ajude a encontrar uma melhor forma de desvivê-la. Não discuto com ele. Ela não merece nem mais um segundo de vida depois de tudo que fez. Paro e tento pensar em algo. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Perfeito. É lógico. Eles realmente se safam de tudo isso e ainda engravidam. A Loen tá esperando uma filha do Jeremy. Ok, meses se passam, eles se mudam de casa, mas aí eles voltam para a mansão
para recolherem algumas coisas, alguns objetos, alguns documentos, papapá, papapá. E aí a Loen, de novo, fuça nas coisas que não é para fuçar e encontra uma carta especial escrita pela Verity para o Jeremy. E aí ela explica nessa carta que tudo o que eles leram no manuscrito era uma mentira, que aquela não era a Verity de verdade, que ela não tinha desfalecido a filha, que ela amava as filhas, e que ela escreveu esse manuscrito porque os livros dela são escritos num ponto de vista de um vilão. E aí ela queria trabalhar esse lado dela melhor e escreveu esse manuscrito no ponto de vista de alguém que é vilão. It's not bad, it's just not good. E ela não só revela isso, como também revela que o Jeremy já tinha lido esse manuscrito antes e já tinha tentado desviver a Verity 2 vezes. E que ele que foi o que causou o acidente da moça, da nossa querida autora. E uma das formas dela justificar que tudo isso é uma mentira é essa frase aqui maravilhosa. Sério, Jeremy? Os homens acham mesmo que as mulheres são tão obcecadas por sexo? Era ficção. É claro que eu adorava. Mas na maior parte das vezes era só pra te agradar. Isso é o que os casais fazem um pelo outro. Calma lá, bicha. Tem muita coisa errada só nessa passagem. Primeiro, que mulheres podem sim ser obcecadas por sexo, tanto de maneira saudável quanto de maneira patológica. Segundo, que papo é esse de que você só faz isso pra agradar o homem? Não faça isso só pra agradar o homem. Pelo amor de Deus, galera. Ah, e tem mais um momento maravilhoso na conclusão da carta, é que ela não culpa o Jeremy, ainda chama ele de marido maravilhoso, de pai maravilhoso, e pede pra ele não se culpar por ter feito o que ele fez. Ai, gente. Depois de ler, espero que você consiga me perdoar. Espero que consiga se perdoar. Não o culpo pelo que fez comigo. Você foi um marido maravilhoso, até que não conseguiu mais ser. E foi o melhor pai do mundo, sem dúvida. Eu te amo, ainda. Verity. I lost all hope today. Então, em conclusão, a Lo e o Jeremy aparentemente desviveram uma inocente, mas nada disso importa, porque a Loen ainda ama o Jeremy e quer construir uma vida com ele. E ela simplesmente se recusa a acreditar nessa carta que ela leu, não mostra pra ninguém e tchau. Seus olhos estão cheios de entusiasmo, um entusiasmo que eu inspirei, mesmo depois de tudo o que ele passou. Eu trouxe luz para as trevas em que ele vivia. Vou continuar sendo esta luz para que ele nunca mais se perca nas sombras do passado. Ele nunca vai saber o que eu sei. Vou me certificar disso. Vou levar este segredo para o túmulo comigo, para que Jeremy não precise fazê-lo. Ai, que errado, que errado, que errado. Essa é a história. E agora eu vou destrinchar um pouco as minhas opiniões. Mas antes, eu quero compartilhar algumas das cenas íntimas com vocês. Porque elas são muitas, muitas. E elas são muito cringes, muito micosas. Não dá. Eu nunca vou falar que um livro não deveria ter sido feito ou deveria ter sido lido só por conta das cenas íntimas, da quantidade que tem. Eu sou o tipo de pessoa que não curte ler isso, tipo, nem um pouco. Eu crinjo muito fácil, mas eu não sou especial. A minha palavra não é lei. Todas as cenas eu não vou ler em voz alta porque eu me recuso. Eu não vou conseguir. Mas estão aqui várias, vou jogando aqui e vocês vão pausando pra ler. Assim, elas são muito ruins. Tipo, muito. Mas até aí, beleza, eu não sou parâmetro. É só que são muitas. São muitas. Tipo, muitas. E aí, tem algumas que beiram o criminal e que romantizam algumas atitudes muito sérias, muito tóxicas. Esses 3 exemplos aqui eu faço questão de ler porque são as erradas, não são as engraçadas. Não sei por que sentia tanto prazer em satisfazê-lo, mas era ainda melhor do que quando ele me satisfazia. Deve ser alguma definição para isso na linguagem do amor. Ou seja lá a bobagem que chamem. Minha linguagem de amor era servir. A de Jeremy era ter alguém chupando seu pirulito. Gente, naquela noite, às 2 da manhã, Jeremy acordou com minha língua passeando por seu pirulito. Tenho quase certeza de que já estava duro antes mesmo de estar completamente acordado. Só que esse não é o único. A gente tem mais uma cena disso. Acordo um pouco mais tarde sentindo um calor humano pelo corpo. Algo toca os meus lábios. Abre os olhos. Jeremy. A bicha inclui não só uma, mas 2 cenas
Meu Deus. Vamos às conclusões mesmo. Esse é um dos piores livros que eu já li na minha vida. Ter um plot twist múltiplo no final do livro não faz desse livro um suspense, não faz desse livro um mistério. Faz desse um livro com reviravolta. E até aí, qualquer gênero de livro pode ter uma reviravolta. Isso não faz dele um suspense. Agora, a ambientação. Ela é quase inexistente. A gente tem um parágrafo da descrição da mansão, que é pra você ficar um pouco uau com a casa, e é só. Só que assim, não é uma descrição boa. Ela coloca um monte de análise estranha, metáfora sem noção, e ainda termina com uma comparação muito bizarra. Não me dá uma ambientação, não me traz nada do que esperar, não me deixa tensa. E aí, porque ela falha tanto em construir essa ambientação na escrita, na apresentação do espaço e tudo mais, quando ela tenta colocar alguns jump scares, simplesmente não funciona, porque você não percebe que é um jump scare depois de ler o que aconteceu. Você meio que tem que voltar o parágrafo para ler de novo, para entender que era isso que aconteceu. Não é bom, e ela tenta fazer isso mais uma vez. Não dá para você inserir um jump scare da mesma forma que é inserido num filme, porque nele você tá vendo, é tudo visual, então ele pode aparecer do nada. Mas um livro não funciona, porque você tá lendo. Se você não tem esse sentimento de tensão e não sei o que construído, você não pega o jumpscare. Aí a gente vai para as inconsistências dessa história. Primeiro que parece que ela não fez uma pesquisa decente e nem estudou a própria obra dela. E eu tô falando da Colinha agora. Ela entrega no começo um relacionamento que poderia ser muito bem trabalhado, que ela teve com o Corey. Ela indica o trauma que a Loen tem com a mãe e que ela faleceu há pouco tempo. Ela indica um suposto vício em medicamentos da Loen. E aí, conectado a essas histórias, tem também o fato da Loen ser sonâmbula, mas nenhum desses acontecimentos e histórias e background influenciam na história. Eles são esquecidos no churrasco. O negócio do sonambulismo eu acho que foi criado só pra ter um direcionamento de enredo pro Jeremy colocar uma fechadura do lado de fora da porta dela. O que também é uma coisa muito errada. Mas é pra isso que serve na história. Não afeta em nada. Vocês viram, eu contei a história sem precisar falar de nada disso. Tem alguma influência? Não tem. Então não coloca. A gente tem também o fato de que tudo isso, como eu falei antes, se passa num período de menos de um mês. São tipo 3 semanas e pouquinho, em que, desde o momento em que ela conhece o Jeremy, até o momento em que eles desvivem a Verity. Aí tem também o acidente dela que tinha acontecido, tipo, um mês no máximo, antes da história começar. Não tinha se passado muito tempo, porque as cuidadoras que estavam lá estavam ali, tipo, 4 semanas. E outra. Tem o papo de que o Jeremy já tinha lido a porcaria do manuscrito, supostamente, né? Já tinha lido aquela porcaria do manuscrito e aí já tinha tentado desviver a Verity 2 vezes, mas aí ele nunca tentou de novo. Só voltou a terminar o trabalho dele quando a Loen apareceu e mostrou o manuscrito para ele. Não faz sentido. Não importa se é para acreditar na carta ou no manuscrito, não faz sentido. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara. Como eu falei, a escrita é péssima, é abismal. Ela parece uma escrita de uma adolescente, não, de um adolescente, porque a forma como descreve as relações e a mulher e tudo mais parece na visão de um moleque. É uma escrita muito ruim e é assim, eu vou colocar essas 2 passagens aqui. A personagem faz uma lista mental do que ela precisa fazer, de como ela funciona fazendo certa coisa. Se eu não tivesse colocado essas letrinhas aqui representando a Loen e a Verity, vocês iam saber de quem estava falando o quê? Porque eu não ia saber. A voz da Loen é a mesma que a voz da Verity. Elas podem até achar que tem personalidades diferentes, mas é a mesma voz. Mas aí a gente também tem o desenvolvimento dos personagens, que não existe. A Loen é uma folgada, invejosa,
preconceituosa e uma lambicu de macho. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Ah, e ela ainda odeia o menininho de 5 anos e fica julgando os joguinhos que ele joga. Palhaçada. O Jeremy é um macho Escroto. ridículo e bem creepy, que ao mesmo tempo tem uma personalidade de uma tábua. Eu não sei como é que a Colleen conseguiu ter esse feito. E assim, e as mulheres dessa história veneram ele, acham ele a melhor pessoa do mundo, o melhor homem do mundo, o melhor marido do mundo, o melhor tudo do mundo. Que pataquada! Ele não é um bom pai, ele não é um bom marido, ele não é um bom amigo, ele não é um bom nada. Nem uma boa pessoa ele é. E aí eu vou também colocar um easter egg aqui, que eu tava lá no Goodreads, na página do Verity, vendo algumas resenhas, algumas coisas, pegando algumas informações que eu precisava. E aí eu vi que ela tinha feito algumas marcações / comentários de algumas passagens do livro. Porque tem isso lá no Goodreads, às vezes alguns autores grifam partes dos livros e colocam alguns comentários lá e fica salvo, como se fosse a gente fazendo do Kindle, sabe? Em uma delas, ela escreve isso do Jeremy. Eu sou muito sortuda que eu não tive que vivenciar tantas tragédias pessoais assim, mas eu conheço pessoas que parecem que não conseguem ter uma folga, pessoas como Jeremy Crawford, que tiveram que lidar com dificuldades atrás de dificuldades, perdas atrás de perdas, e eu baseei a sua força e a sua perseverança em pessoas da minha própria vida que conseguiam encontrar forças por causa das pessoas que elas amam, e que o Jeremy lutou para tentar criar um ambiente tão normal quanto possível para o seu filho. Então, assim, ela defende, ela ama, ela adora o Jeremy. No, ma'am. No, ma'am. Ah, tem um papo de absorvente também na história que eu acho isso ridículo. Parece que a gente tá no século XVIII. Se você, homem, tem problema de comprar um absorvente, entre na terapia porque o problema tá em você. Agora, Verity. Ela diz e faz muitas atrocidades? Sim, com certeza. Tanto na versão do manuscrito quanto na versão da carta. Se eu não me engano, o Jeremy menciona alguma vez que ela tinha pais conservadores e chatos e que eles não falam mais com ela. Um negócio assim. Então, dá pra ver que ela cresceu sendo ensinada que ela tá ali pra servir um homem. Que ela não tem uma escolha de vida. Então, a vilã dessa história, incluindo pra Colleen Hoover, porque depois, numa entrevista, ela bate o martelo e fala que a versão verdadeira da Verity é a versão do manuscrito. Was the letter real in Verity? I wrote Verity from Lowen's perspective. I was never in Jeremy's perspective, and the only perspective I was in with Verity was her manuscript. And so at the end, you know, when Lowen was confused, I was confused. And I know people don't believe that, but I really was. When I was writing that, I was like, oh my gosh, what is real? What is not? Because that book is just from that one character's perspective. But if I had to pick, I think Verity is evil. Então, a gente confirma que a versão de vilã de todo mundo dessa história, incluindo a Colleen, é uma mulher que tem uma libido alta, que quer explorar esse seu lado mais sexual, que não quer ser mãe, e alguém que precisava seriamente fazer um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, por causa da sua saúde mental. Fica muito claro que o estilo narrativo de seus romances não é estranho para ela. Afinal, é o que dizem: escreva sobre o que você conhece. Estou começando a achar que Verity escreve sobre o ponto de vista do mal porque ela é má. Maldade é a única linguagem que ela conhece. I'm not gagging. Eu quero colocar um adendo aqui rápido que uma das filhas do Jeremy e da Verity foi diagnosticada com um transtorno do aspecto autista, certo? Só que a Colleen usa um termo, síndrome de Asperger. E aí tem dois problemas. Primeiro que ele caiu em desuso há mais de 10 anos, se eu não me engano. E acho que em referência à época que o livro foi lançado, já se faziam uns 5 anos. Não só isso, como também o nome em que foi baseado, né, o Hans Asperger, é um austríaco, supostamente supremacista branco, com envolvimento em atividades nazis. Então... É de bom tom? Não é de bom tom. Eu quero trazer alguns pontos finais aqui agora, que é assim.
A Cosmopolitan fez um artigo ano passado, eu acho, quando foi anunciado que daqui a pouco ia ser lançado o filme de É Assim Que Acaba, falando dos livros da Colleen Hoover e os temas que ela aborda. Vai estar linkado aqui na descrição o artigo completo se você quiser ler. Tá em inglês, tá? Só pra avisar. Tem um pedaço do artigo que fala assim, eu vou fazer uma tradução livre, tá? O trabalho de Hoover descreve situações abusivas através de lentes rosadas para no final não defini-las como abusivas, mas sim românticas. Claro que as consequências de mascarar o abuso como romance são reais, especialmente para leitores jovens. E aí depois ela termina falando do filme, É Assim Que Acaba, né? Grande parte dos livros dela, incluindo É Assim Que Acaba, lida com a violência doméstica e que isso em si não é um problema. Que, na real, não seria ruim para o mundo mais livros que falassem sobre isso, de uma maneira sensível e significativa. O problema é que o trabalho da Colleen Hoover tem a tendência de romantizá-los. E eu faço das palavras deste artigo as minhas. Eu vou terminar esse vídeo com um pedido um pouco mais direcionado a Colleen Hoover. Porque com certeza ela vai ver o meu vídeo em português, entendeu? Colleen, por favor, recategorize os seus livros em um gênero mais adequado. Faça um bom uso dos seus leitores de sensibilidade. E para os próximos livros, por favor, estude os temas que você quer abordar, mas também estude a sua própria obra. Preste atenção no que você coloca nela para não perder tudo isso no desenrolar. Queen! Pô, é isso, galera. Eu espero que vocês gostem dessa minha resenha de Verity. Eu espero que vocês achem interessante os pontos que eu trouxe. Se você tiver mais alguns que eu não abordei, se tiver alguma passagem que é muito importante, mas eu deixei de fora, por favor, me fala aqui nos comentários. Coloca o que você achou. Se você conseguiu gostar desse livro, me explica por que você gostou, como é que você conseguiu enxergar essa história. Eu vou achar inúmeros defeitos na obra ou apontar o porquê que eu não gostei de uma obra, com certeza. E se vocês quiserem ver eu falando sobre o capítulo extra, porque a edição que eu ganhei é com o capítulo extra, que, meu Deus do céu, que palhaçada é aquela. Enfim, se você curtiu esse vídeo, por favor, dá um joinha. Se inscreve nesse canal se você quer ver mais resenhas feitas por mim, recomendações e tudo mais. Por favor, se inscreve, porque eu vou trazer muita coisa boa pra cá, tá? E compartilha com quem você acha que vai gostar dessa resenha, com quem gosta de ver resenhas um pouco mais longas. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo.